Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, como eu já falei aqui várias vezes, eu estou enfrentando uma crise muito profunda em relação ao desemprego, né? São 3 anos procurando emprego, procurando alguma oportunidade e nenhum tipo de retorno, né? E toda vez que bate a crise, eu posto a minha situação nas redes sociais, esperando para ver se alguém aparece para me ajudar, enfim, vou explicar mais ou menos sobre. Só que eu acabo ouvindo as mesmas coisas nesse período, né? Então, esses dias eu estava pensando aqui, refletindo sobre decidir fazer uma série dessas respostas que eu recebo, né? Existe uma frase, que não é bem essa frase, mas é parecido, que é: você pode convencer 30 sábios com um argumento, mas não consegue convencer um ignorante com 30 argumentos. Antes de mais nada, eu não quero dizer que eu sou melhor que ninguém, um dono da verdade, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero dizer é que nem todos nós temos limitações, temos conhecimentos. Eu acho que ninguém é obrigado a saber de tudo, ninguém é obrigado a saber sobre determinado assunto, mas a gente precisa, para a gente falar sobre um determinado tema, uma determinada conversa, você precisa, ao menos, ou conhecer a pessoa, ou conhecer o cenário, as coisas. E o desemprego não é uma coisa que possa se dar opinião em palavras simples, coisas simples, né? Por mais que alguma galera entenda, existem algumas coisas que, assim, a gente vive num país muito plural, com diversas culturas, diversas limitações, é, diversas questões. Então, assim, é muito difícil você criar uma opinião baseada na sua história e achar que vai dar certo, ou baseado no que você vê. Mas, infelizmente, o advento das redes sociais meio que fez a gente opinar qualquer coisa. Então, assim, a gente quer falar de política, a gente quer falar de esportes, a gente quer falar de, sei lá, ciência, a gente quer falar de tudo. Quer falar de música, quer falar de entretenimento, quer falar de leis. Então, assim, e a gente acaba replicando muita coisa do que algumas pessoas que eu chamo de oportunista, seja líderes políticos, de direita ou de esquerda, líderes religiosos de ambas religiões, coaches, porque muito desses argumentos, o que eles querem é apenas voto, dinheiro e like. E muitas das vezes é muito sem basamento, sem argumento e sem dados sobre um determinado assunto, né? O desemprego, nos últimos anos, parece que se tornou uma coisa que tanto o coach fala e tanto alguns picaretas religiosos falam quando usa a teologia da prosperidade, que tudo tudo é esforço do indivíduo. E se o indivíduo não consegue, o indivíduo é o culpado. É o culpado. Então, a gente meio que acredita nessa lenha, nessa lenda, que o indivíduo é o culpado. Mas a gente sabe que não é bem assim quando a gente começa a entrar no campo psicológico, sociológico, econômico e político. E mesmo que você tente argumentar isso para essa pessoa ela vai discordar porque ela já foi encantada, em aspas, por essas palavras prontas, né? Então, antes de falar sobre temas, que assim, vou fazer uma série com várias perguntas, com várias dicas que eu recebo nesses 3 anos, explicar a minha situação, porque eu não consigo adentrar nessa área, na dica que a pessoa dá, como está o cenário, seja histórico, atual e futuro, para essa pergunta, porque não é tão simples essa dica para qualquer um, pode ser para a maioria, mas existe casos atípicos, eu sou um caso atípico, então eu vou explicar cada questão, né? Quais são essas respostas, essas dicas? Cara, uma das dicas que eu mais escuto é: por que você não tenta mercado? Por que você não tenta obra, telemarketing, auxiliar de serviços gerais?
de 10 dicas que eu recebo sobre isso, sobre a questão do desemprego, acho que 8 é em relação a isso. Outra dica que eu recebo é aplicativos. Por que você não tenta trabalhar por entrega de aplicativos, motorista de aplicativos? É bem recorrente. Terapia, psicólogo e CVV. Sim, por mais que eu tenha pensamento suicida, eu não quero tirar minha vida. Então, assim, provavelmente eu tenho muito mais chance de viver na rua nos próximos meses do que tirar minha própria vida. Então, assim, eu não sou suicida, mas eu também vou responder sobre isso numa postagem isolada. Fé, religião. Recentemente, eu fui para a igreja, também não deu certo. Eu vou explicar o porquê e porquê também. E outros, né? Por exemplo, por que você não tenta ser professor? Esse aí eu vou responder depois. Vou responder na postagem, porque talvez é o comentário mais sensato que eu recebo. Aí, claro, tem a questão de mudar de cidade, mudar de estado, também recebo bastante. E tem a questão do outros, né? Tipo, capinar, vender água na rua, outras coisas que com o tempo eu vou lembrando mais. Mas eu também ouço muito disso. Então, são mais ou menos essas dicas que eu sempre recebo nos 3 anos. Bolsa Família também, vou responder sobre. Então, são mais ou menos essas dicas. Mas esse aqui é um prólogo, né? O prólogo para falar um pouco quem eu sou. Cara, primeiro, quem eu sou e qual é o meu objetivo. Cara, sou formado em História. Tem duas coisas que eu sempre viveu no meu dia a dia, é política e música. Eu tô no debate político desde, não lembro de quando, desde adolescente. Eu debato política desde a época do Orkut. Então, assim, 2003, 2004, eu já tava debatendo sobre política. Teve uma fase minha ali no final dos anos 2000, que eu me radicalizei ao ateísmo. Eu lia muito Richard Dawkins, Christopher Hitchens, e me tornei um meio anti-religião, principalmente anti-igreja evangélica. Depois eu meio que me desgarrei disso, aí fui pro deísmo, aí conheci uma galera na época do Orkut, nós fundamos a primeira organização deísta no Brasil. A gente conseguiu, com a ajuda do grupo, traduzir a Era da Razão, do Thomas Paine, que na época não era traduzido no Brasil. A gente conseguiu traduzir com a ajuda dessa organização, com uma pessoa que era tradutora, a gente conseguiu traduzir esse livro. Ali no período de 2010, eu rompi com algumas pessoas devido à minha banda, porque eu estava namorando, aí essa pessoa tinha parado com a banda, estava trabalhando também. A pessoa remontou a banda sem mim e ainda estava usando as minhas músicas. Aí eu fiquei desencantado com a música e deixei para lá, né? Comecei a fazer a faculdade de História. Depois eu me radicalizei muito politicamente, eu me aproximei muito ao pensamento realmente comunista, ou de esquerda radical. Eu lembro que meu chefe falava, o José, ele não é o cara de esquerda tipo PT, PDT, não. Ele ficava aqui brincando. Ele é um cara de esquerda tipo PCB, PSTU, PCO. E que depois desencadeou que eu acabei sendo demitido justamente. Não foi por causa disso, mas foi um dos motivos, porque eu trabalhava numa empresa de prestação de serviço para empresas de offshore, e nesse período começou a ter uma crise no offshore e até uma mudança no mercado de vistos para brasileiro para fora do Brasil e de documentos brasileiros para estrangeiros, que antigamente as pessoas precisavam de uma prestação de serviço, e com a tecnologia as pessoas começaram a tirar esses documentos por conta própria sem a necessidade de um consultor. Então, aí eu fui demitido, fiquei ali, terminei a faculdade de História, comecei a procurar vaga de professor, mas a gente está falando de Brasil, onde tudo é indicação. Se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, talvez eu estaria dando aula hoje. Não deu certo. Aí eu fui trabalhar numa empresa
caraca, de hidrômetros de água. Fiquei um ano lá. Na virada do ano, eles não tinham setor de marketing. Eu sempre gostei de marketing, sempre gostei de marketing. Eles meio que me promoveram, em aspas, aumentaram o meu salário. Só que era uma empresa familiar, com um turnover muito alto e com muita crise interna dentro da empresa de, como posso dizer, de fidelização não. Cara, pô, eles estavam com uns processos ali da empresa de mudança tecnológicos e teve algumas crises com alguns funcionários, negócio de patente, negócio de quem fez, quem não fez. E eles meio que não me davam muitas informações que eu precisava para poder elaborar um projeto, elaborar uma ideia. E no final eles acabaram me tirando essa promoção para colocar um amigo da família. Eu acabei saindo da empresa. Aí depois fui atuar. Eu atuei um ano como designer e social media de times e campeonato de pro clubes, que é um futebol virtual. Participei de algum campeonato. Fui organizador de um campeonato de pro clubes, mas depois desandou. Aí depois eu fui trabalhar nos campeonatos e times de futebol de várzea. Eu sempre gostei de esporte, então eu falei, cara, o marketing esportivo era a área que eu queria entrar. Fiquei de 2019 até 2022 atuando nessa área. Quando em 2023 o bagulho começou a desandar. Os concorrentes vieram de uma forma desenfreada, essa negócio de puxação de saco. E, mesmo por fazer parte dentro do, do, da cultura deles, não era a minha cultura musical, religioso. Ainda tinha essa questão política, que 90% ali da galera do futebol de várzea que eu andava era ligado ao bolsonarismo, ouviam funk, eram evangélicos. Eu sou de uma cultura totalmente oposta. Eu já tinha me afastado do debate político depois da eleição de 2018, porque eu deixei de ser radical e passei a ser moderado. Então eu tomava porrada do dois lados e falei, mano, vou parar. Então é isso. Aí acabei. Aí me tiraram e eu perdi total contato. A partir de 2023, o bagulho desandou. Comecei a procurar emprego para social media, para design não, para social media. Eu tenho curso de copy, eu fiz curso de tráfego pago, eu sou autodidata em marketing, sou autodidata em jornalismo, hoje estudo sociologia de forma autodidata. Então, assim, fiz vários cursos. Depois eu fui fazer. Ano passado eu fiz um curso na FATEC aqui do Rio de Janeiro de organizador de eventos. Aí, pô, eu tentei fazer. Era um curso que eu fazia 4 inscrições. Teve uma época que eu queria entrar na gastronomia. Eu estudei muito marketing gastronômico, mas também não deu certo. E eu comecei a adentrar na área da cultura, né? Eu fiz curso de produção cultural, agente cultural, produção de documentário, estava fazendo curso de parecerista, larguei porque eu tive treta com a galera e eu percebi que era uma panelinha e eles não tinham um pensamento. E nesse ano voltei para o debate político, que é uma coisa que eu sei bem. Eu gosto bastante, sei falar. Se tudo der certo, eu pretendo fazer a faculdade de ciência política, na época era a primeira opção, eu só não fiz porque não tinha EAD, não era muito forte, era à noite e era na Unirio, Botafogo, Urca. Eu moro na zona oeste do Rio, à noite aí fica complicado, né? Eu acabei optando por história, então talvez eu faça faculdade de. Eu quero fazer faculdade de ciência política. Me inscrevi agora no CEDERJ para tentar fazer faculdade online gratuita de administração pública. Se eu não conseguir, eu vou fazer uma pós de gestão pública. Tenho um conhecimento muito agora sobre como atuei muito, como eu queria atuar nessa área da cultura. Eu queria atuar como gestor cultural. Então, assim, eu acabei aprendendo muito sobre gestão de projeto, planejamento estratégico, inteligência de mercado. Tenho conhecimento com experiência do cliente, atendimento ao cliente, experiência do usuário.
Estava começando a estudar sobre internet das coisas, tenho conhecimento com inteligência artificial, tenho mais o que? Tenho, quero me aprofundar na análise de dados. Não quero fazer ciência de dados não, só análise de dados porque como eu sou pesquisador, eu passo o dia todo lendo pesquisa, estudando pesquisa. Então, e agora conhecendo um pouco de programação nessa área de Python, Power BI, então talvez seja o caminho para aprimorar e fazer gestão pública. Porque, mano, o que eu quero ser? Cara, eu tenho um projeto próprio. Eu tenho um projeto próprio, ainda estou desenvolvendo de fato esse projeto, tentando aprimorar meu brand, minha marca pessoal, mas eu preciso de ferramentas, preciso de dinheiro, preciso de comprar uma câmera melhor, comprar equipamentos de iluminação, é, melhorar o meu cenário, consertar meu computador para fazer react de matérias, de vídeos. Eu tenho não tem como falar isso, né? Tenho um canal aqui no YouTube. Então é isso. Então, mas assim, não longe desse campo de política e música, né? Então, por que é muito difícil para mim? Cara, procurar emprego hoje é bastante complicado porque a tua vida é exposta nas redes sociais. Além de lidar com os preconceitos comuns, como racial, etarismo, ou por onde mora, e agora, recentemente, cada vez mais forte, por pensamento ideológico, por mais que eu não seja uma pessoa de esquerda, eu não sou uma pessoa de esquerda. Se alguém me perguntar qual é a minha ideologia, eu vou falar que eu sou de centro. Se o candango argumentar que não existe centro, porque e quando a pessoa fala de centro é outro lado, dependendo do lado que o candango é, aí eu respondo que eu sou de centro-esquerda. Eu já vi alguém falando que se autodeclarou social-democrata e começaram a falar que a pessoa não é de esquerda porque ela é social-democrata. Então, assim, a pessoa não conhece o mapa ideológico, o mapa de ideologia, e dentro da esquerda, como da direita, até dentro do centro, tem diversos pensamentos políticos. E eu falo que a única. Eu passei a estudar essa questão do desemprego há mais de um ano, estudo a questão do desemprego há mais de um ano. Então, assim, ninguém é obrigado a entender sobre desemprego. Eu também não sou obrigado a entender de medicina, de engenharia, de química, mas eu não dou pitaco só porque eu não entendo. Então, só que o desemprego é uma coisa muito fácil de comentar porque os coaches falam que vai lá e faz, tu consegue. E não é bem assim porque você tem uma questão política, uma questão econômica, uma questão sociológica. Então, assim, tem diversas questões. Então, a questão do vai lá e faz não funciona. Ainda mais quando você tem um cenário e por eu ser uma pessoa típica. Então não funciona bem assim. Por isso que eu vou explicar detalhadamente. Então é complicado. Por isso que eu sempre falo. Primeiro, eu sou keynesiano, né? Eu sou keynesiano. Eu acho que você precisa, para você dar certo, você precisa de uma ajuda. Seja do Estado, seja de comunidade. E a única forma de hoje eu conseguir emprego de verdade, por vias comuns, é por indicação, ou tipo assim, vai lá, trabalha um dia, ganha um dinheiro. Aí eu sim. Mas eu tenho que conhecer as pessoas certas. Eu preciso conhecer as pessoas certas. E não estou conseguindo. Ou concurso público, ou dar certo com o canal, né? Então, eu não tenho o costume de sair, de ficar pedindo dinheiro. Eu não tenho o costume de pedir para as pessoas curtirem, comentar. No começo do canal eu até fazia isso. Aí você vai ver aí o QR Code, o Pix, mas eu não peço. Se quiser ajudar, ajuda. Mas é claro que se me ajudar, vai me ajudar porque eu sou uma pessoa que não tenho renda, dependo de doações. Então, assim, dependo da ajuda das pessoas. Então, se a pessoa for ouvir o vídeo e se sensibilizar em ajudar com R$ 2, com R$ 10, com R$ 50, seja o valor que for, vai estar me ajudando de qualquer forma. Mas eu não vou. Nos meus vídeos eu não tenho o costume de pedir para curtir, para comentar e para compartilhar, porque venda, persuasão, não é coisas que eu realmente não tenho nenhum dom mesmo. Não tenho nenhum dom mesmo. A única coisa que eu quero melhorar é a minha oratória. Porque,
Como eu já falei diversas vezes, eu sou o cara da escrita. Mas, se for para trabalhar para alguém, é trabalhar com coluna, trabalhar com redação, trabalhar com edição de texto. Porque eu lido com texto há mais de 20 anos. Então, assim, por isso não é à toa que eu fiz curso de copywriter. Recentemente eu fiz curso de roteiro. é, eu sou uma pessoa bastante criativa, eu tenho criatividade, claro que eu não vou descobrir a cura do câncer, a cura do HIV, não vou descobrir uma vacina contra a hipertensão, mas eu consigo analisar um problema e buscar uma solução para esse problema. Eu moro num bairro que a galera tá se mudando, não tem cultura, não tem esporte, não tem emprego. Então, assim, os políticos aqui só fazem obra para se elegerem. Então, assim, eu tenho um projeto para melhorar isso, porque tem a questão do soft power. Por que Paraty fez assim? Por que Ilha da Gigóia fez assim? Por que o Largo da Prainha fez assim? Por que a gente não faz igual? Por que o mercado de BH tá dando, virou, tá hypado, e por que não podemos replicar para cá, pro bairro? Por que a gente não cria um cinema de rua? Por que não elabora um projeto para melhorar o cinema de rua? Por que a gente não elabora um projeto de comunidade para fazer um evento tipo Feira das Iabás em Madureira, que agora tem na no CCBB? Por que não fazemos algo parecido que o Voz da Comunidade faz ali na região ali da Penha? Por que a gente não traz para nossa realidade? Por que a gente não copia o projeto cultural de Cardiff, lá na Inglaterra, o país de Gales, não sei agora, Reino Unido? Por que não pegamos a ideia de Cardiff ou a ideia de Vancouver e traz para nossa realidade? Eu vi um vídeo agora da Hagline, eu quero até pegar o livro da Hagline. Por que não fazemos algo parecido à Hagline lá em Nova York e trazemos para cá, para investir em soft power? Então, assim, existe diversos. Ela é a lógica do hobby como artista. Você não precisa copiar e colar. Você pega uma ideia que se chama inteligência de mercado, você pega uma ideia, você replica para sua cultura, só que você faz uma pesquisa de mercado, vai entender qual é a necessidade das pessoas, qual é a necessidade da comunidade, qual é a necessidade do público, e em cima disso você faz. Não adianta, como os políticos fizeram aqui, fizeram um polo gastronômico numa comunidade aqui. Aí eu fui lá ver, não tem polo gastronômico, porque não tem desenvolvimento. Não tem desenvolvimento. Você só cria o polo gastronômico, mas você não cria um hub, você não cria um desenvolvimento, você não cria uma página para o polo, você não cria uma divulgação, você não bota um pagodinho, um show ao vivo, você não aprimora, você apenas coloca porque você quer ganhar voto a cada 4 anos, porque eu fiz o polo gastronômico, eu fiz a pracinha. Porque eu fiz, mas eu não desenvolvi, porque um ano depois a praça vai estar depredada, porque o que tem mais aqui no Rio é praça abandonada. Aqui onde eu moro, o que tem mais é praça abandonada. A ciclovia aqui é abandonada. Então, assim, eu tenho ideias para melhorar a ciclovia, eu tenho ideias para melhorar as praças, mas as pessoas precisam me ouvir, eu preciso chegar nessas pessoas. Por isso que eu falo, eu sou uma pessoa complexa. Então é por isso que eu vou, nos próximos vídeos, explicar mais ou menos por que é tão complicado conseguir trabalhar nessas áreas, por que é tão complicado, porque aí eu vou explicar o mercado, explicar a minha situação, blá 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 blá. Não é tão simples, não é tão simples. E repetindo para fechar o vídeo, não é o problema da pessoa, não é o problema da pessoa. Ninguém é obrigado a entender de tudo. Ninguém é obrigado a entender de tudo e ninguém é obrigado a entender determinado assunto, mas é necessário a gente entender a pessoa. É necessário pesquisar, buscar, porque a minha realidade não é a realidade de outra e vice-versa. A minha verdade não é a verdade de ninguém. Ninguém tem verdade absoluta. O que a gente tem é ponto de vista. É que nem o meme lá. Eu vejo 6, você vê 9. E tá certo, Eu sou de centro, fulano é de esquerda, fulano é de direita, e tá certo. Desde que a gente não se mate, dialogue, vamos buscar uma solução para melhorar essa situação. O que a gente precisa ter de verdade é diálogo. É diálogo. Não é. A gente precisa ter escuta, precisa entender o outro. E não sair com a sua verdade, porque não existe verdade única. A gente tem várias religiões que talvez seja para um Deus só, ou para Deus nenhum. Tem religião que nem Deus tem.
Então, assim, é, a gente vive numa sociedade com pessoas com ideias convictas. Eu sou uma pessoa com ideias convictas. Eu sou, eu sou agnóstico, eu sou uma pessoa anti-autoajuda, eu sou uma pessoa anti-autoajuda e me baseio em dados. Me baseio em dados. Então, assim, mas eu não vou achar que a pessoa que acredita em autoajuda, que seja religiosa, tenha fé e se não se baseia em dados, e sim no que ela acha. Eu posso até discordar de algumas coisas, mas eu vou tentar conversar com ela para tentar te encontrar um meio termo para a gente ter o diálogo. Ela não pode impor a verdade dela para cima de mim, eu não posso impor a minha verdade para cima da pessoa. A gente precisa desenvolver pontos de vistas e entender o outro. Agora, se a gente tem um projeto, eu usar o meu argumento e ele usar o outro argumento, o que a gente precisa é unir esses argumentos e falar, irmão, a gente precisa entrar num diálogo, entrar no consenso, pegar um pouco de cada lado e colocar no projeto para o projeto funcionar. É assim que funciona, mas infelizmente as pessoas elas já querem com dica pronta, e não funciona assim, não existe dica pronta. Você não existe a pessoa tá com dor de cabeça e você diagnosticar a doença da pessoa. A pessoa, porra, perdeu alguém porque a questão do luto, cada um tem um luto diferente, e você não pode, mano, o fulano já morreu há 10 anos, vai viver a vida, não é bem assim que funciona, não é bem assim que funciona. Tem gente que perdeu parente há 50 anos, pai e mãe, e tá de luto até hoje, mano, tá de luto até hoje. Então, assim, tem gente que perdeu parente há uma semana e tá cagando. Então, assim, depende do indivíduo. Então, assim, não tem verdade única. Então é isso. Vai chegar a 30 minutos aqui. Não, ninguém vai ouvir, mas é isso mesmo. Então, o próximo vídeo vai ser sexta-feira, porque terça e quinta eu falo de política. Terça e quinta eu falo de política. Então, o próximo vídeo, sexta-feira, eu vou falar porque eu não consigo trabalhar em mercado e áreas afins. Até a próxima. Fui.